Vai começar. O Santo Sudário não é um sudário. E nesta noite a polêmica vai tomar conta do palco. Se o Santo Sudário for considerado uma fraude, nada muda na história. Santo Sudário, verdade ou uma farsa? O Santo Sudário, ele tem tanta possibilidade de ser a mortalha de outro homem, quanto ser a mortalha de Jesus Cristo. Especialistas e religiosos debatem. O cadáver de Cristo, exatamente 36 horas depois da morte, numa explosão atômica. São pesquisadores da NASA, a nossa especialidade. E você tira suas próprias conclusões. A minha intuição me força a dizer que essa não é a verdade absoluta, porque ninguém conhece a verdade absoluta. O Super Pop está no ar. O fato dele ser uma fraude ou não inviabiliza jamais a suposta existência de Jesus Cristo. Super Pop. Nossa, seu programa de hoje promete, hein? Eu vou aproveitar e falar boa noite para os meus convidados. Temos aqui o parapsicólogo Padre Quevedo. Boa noite. Calma. Olha o dedo do Quevedo, ó. Faz o dedo, Quevedo, que o meu eles não querem mostrar. Luciana, isso do dedo é ciência. Porque há gente que diz que tem poderes, que mandam nos demônios, então dobrem neste dedo. Peraí, deixa eu vou aí perto do outro lado do dedo, peraí. O dedo, se alguém realmente puder assim ter poderes... Dizem que tem poderes de certo? feitiçaria, de que mandam sobre os demônios. Ótimo. O dedo, então dobrem neste o meu dedo. junto. Eu também tô Não não tem tá jeito. rolando. O dedo não dobra, né, Não Quevedo? tem poder nenhum. Nada. Então tá, né? É Quevedo. científico, uma demonstração científica de que são ilusos ou que estão enganando. Quevedo, você é parapsicólogo e realmente um estudioso. Hoje o programa vai ser, assim, explicativo, mas um pouco complicado, hein? O lençol de Torino é uma coisa imensa. Tem centenas e centenas de pesquisas. Você tem que explicar facilmente, senão ninguém entende o que você fala. Temos que ter argumentos, provas. Não negar, afirmar, eu tenho poder, os demônios de... Tá, mas por exemplo, o Prova. Santo Sudário. Sim. Você acredita que o Santo Sudário é real, que existe mesmo, que é Porque há que distinguir verídico? entre lençol e sudário. Sudário é com o que ataram o rosto de Cristo, com Certo. a barba levantada, e lençol é como le cobriram por cima e por baixo, e isto já se sabe desde o século I. E você acredita? Completamente. Aliás, não acredito, eu sei. Tem certeza? E argumento. Nossa, então manda um recado se você quiser para alguém, deixar um beijo. Pois é, vamos dar o mesmo recado que demos da outra vez. O SAI. CLAP é a sigla de Centro Latino-Americano de Parapsicologia. No CLAP se fala do lençol, se fala de demônios, se fala de telepatia, se fala de casas mal assombradas. www.clap.org. Vamos botar a legenda aí da próxima vez, hein? Perfeito. Tá enrolando a língua. Tô brincando. O pesquisador Marcelo Del Débio. Tudo bem, Marcelo? Boa noite, tudo bem? Bem-vindo, ó. Obrigado. Santo Sudário. Verídico Santo ou não? Sudário, a gente acredita em provas. E? as provas de carbono 14 dizem século 14. Mito ou verdade? Mito. Mito. Melhor você chegar pra cá, hein? Você tá... É que eu Esse vou provar sudário que tudo isso do especificamente lençol do carbono 14 já foi refutadíssimo pelos mesmos que o afirmaram. Calma, respira todo mundo. Marcelo, você quer deixar uma consideração? Eu queria mandar um abraço para os meus sobrinhos que estão assistindo no Você sedentário. tá tremendo, hein? É de medo de mim? Não, eu tenho Calma, um deixa que eu problema no seguro. dedo. É problema Quebraram o meu calma, dedo. Calma. Quer deixar a consideração? Eu tava brincando com Eu os tô amigos brincando. parapsicólogos e tal. Eu falei assim, quebra meu dedo. Aí o cara instalou o Quebrou. dedo. Quebrou. Nossa. Vem contar, por Então- favor, que você pauta. Seus sobrinhos. Meus sobrinhos do sedentário.org. Ele é um site de cultura pop. Então, www.sedentário.org. Obrigado. Cultura pop, né? Isso. Interessante isso. Tá bom. O bispo evangélico G, tudo bem, G? Bem, tá bom, Luciano? Boa noite.
Ô, Gê, você trouxe uma cabeça junto? Eu trouxe, né? E a cabeça? Ela tem uma função muito Toda importante cabeça hoje. tem uma função, eu espero, né? Com certeza, para desmistificar o que colocam como verdadeiro, né? Santo Sudário, mito? Completo, né? Existiu, eu creio, porque a Bíblia narra, mas não creio que esse que colocam agora é o Santo Sudário verdadeiro. Ok, você quer deixar uma... www.igospel.com.br. Cabeças vão rolar, hein? O cético, nossa, quando fala cético, todo mundo sai correndo de você. Daniel Sotomayor, tudo bem, Daniel? Boa noite, Luciana. Como é que você tem coragem de ser cético? Eu me pergunto como as pessoas têm coragem em crer tão cegamente. É possível crer honestamente. O Brasil é um país católico. É verdade, é verdade. Mas o mundo não é assim católico. Para cada católico existem aproximadamente 5 pessoas não católicas. Daniel, o mundo é redondo. A Terra é redonda. O mundo é redondo. Você quer a terra redonda, é claro, Daniel. Você Não. quer deixar um... Como não? Logo hoje o crédito vai ser diferente. Então vai lá. Hoje eu quero aconselhar que vocês visitem o site ceticismoaberto.com, um excelente site de ceticismo, onde vai constar um artigo sobre o sudário. As pessoas podem ler enquanto assistem o programa, em que é um artigo dessa revista Pensar, a revista latino-americana de ceticismo. Vejam lá e acompanhem. Santo Sudário, mito? Mito. Então tá, né? Então tá. E os nossos convidados do outro lado são o escritor e palestrante, o Ailton do Amaral. Tudo bem? Tudo bem, Ailton? Tudo bem, Luciano? Tudo bem, Prazer claro, estar aqui de novo. Bem-vindo. Mais Obrigado. uma vez, polêmica, né? Você gostaria de deixar uma consideração? Eu queria deixar www.ailtondoamaral.com, Ailton com Y e o com não tem o BR. Telefone para palestras 3717-4185. Muito obrigada. Obrigado. O cirurgião e pesquisador Manuel Inácio Hollenberg. Bem-vindo, Sr. Manuel. Boa Muito noite. obrigada. Qual é esse livro aí que está aí? Esse livro aqui eu publiquei. Segura assim, ó, pra gente... É um você livro, ver. eu estudo esse pano há 15 anos. Isso, assim, paradinho. Assim. E isso aqui Santo Sudário, tem tudo a ver. isso aqui, esse pano que está em Turim desde Assim, ó. Aí... Esse pano que está em Turim desde 1578, ele é uma aula de medicina legal. E é possível nós descrevermos, fazermos como se fosse uma autópsia de uma pessoa que morreu por uma morte violenta. E ele tem características inacreditáveis. Inclusive, você pode até hoje, com vários estudos de várias escolas, é possível você até estabelecer a data em que foram colocadas flores. Existem flores, existem pólens. Que loucura, hein? Pólen, você sabe que é o elemento sexuado da planta. E o professor de Zurique... Não, mas calma, não vai contar tudo agora, né? Não, eu só quero abrir a polêmica e colocar na sua mão só para você pegar uma moeda. Mas já vou pegar. Uma moeda que foi cunhada por Pôncio Pilatos e que está no olho esquerdo do crucificado. É uma moeda feita, é uma moeda muito simples, mal cunhada, de bronze, chama-se lepton, que em grego significa coisa pequena. E você pode ler, inclusive, aí Tibério, que na época o imperador romano era Tibério. Assisti Roma. Era o imperador romano, né? No tempo dele. Isso é uma preciosidade. Eu consegui isso em Paris, foi a única moeda que eu consegui. E do olho esquerdo, porque tem uma no olho direito. Também é um lepto. Só que o lepto do olho direito foi cunhado no ano 30. Posso guardar um pouquinho? Pode. Só não esquece, hein? Não vou esquecer, pode deixar. Eu acho que o ônibus não dá pra pegar, né? Ô Marcelo, meu diretor fica falando essas besteiras no meu vídeo, depois eu repito, a culpa é sua, tá? Essa moeda tem 2000 anos, Eu sei, pode deixar lá, tá bem guardadinho aqui. Você quer deixar uma consideração? Olha, esse meu livro você pode encontrar no site da Livraria Cultura e o meu site é info@sudario.com.br. É de bronze. Tô vendo, muito interessante. Bom, então roda aí.
Investigação Especial. Desde o início, a religião cristã se baseia em dogmas. A existência de Deus, o julgamento final, o pecado. A evolução da ciência questiona cada vez mais essas certezas. Polêmica. Fé e razão em conflito. Um manto usado para velar o corpo de Jesus. Na realidade, todas as pessoas me perguntam por que esse nome. Porque, na realidade, sudário vem do latim sudario, que significa lenço para enxugar o suor. E esse pano, na realidade, não é um sudário. Ele é um lençol mortuário. No entanto, aqui na nossa língua, ele passou a ser chamado como tal, e dentro da lei de usos e costumes, nós vamos chamá-lo de santo sudário. Na realidade, não é um sudário, é um lençol mortuário. A Igreja Católica, no início do século, ela permitiu que se fizessem alguns exames nesse pano. E foram feitos uma série de exames por diversas universidades, da Inglaterra, Universidade dos Estados Unidos, universidades da Itália. Foi submetido a teste de carbono 14. E para fazer esses testes, foram retirados pedaços do santo sudário. Foi aí então que a Igreja Católica passou a proibir que se tirasse pedaços desse pano. Esse pano hoje, ele não está exposto e a Igreja Católica está fazendo obras de recuperação desse pano. Um pedaço de pano com cerca de 4 metros de largura, maltratado pelo tempo e cheio de marcas de sangue. Sagrado ou profano? É um assunto polêmico, porque, em primeiro lugar, é um pano muito grande. Ele tem 4,40 metros por 1,20 m de largura, e as pessoas acham que um pano com essa dimensão não poderia ter se mantido intacto até os nossos dias. Mas, na realidade, se trata de um linho especialíssimo, e hoje existem especialistas em panos dessa época que comprovam nitidamente, sem outros exames, unicamente analisando o pano, que é um pano que tem 2.000 anos de idade. O santo sudário não tem essa importância. O fato dele ser uma fraude ou não inviabiliza jamais a suposta existência de Jesus Cristo. Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, lanciremo, dorime. Provar ou não a existência de Cristo. Eis o objetivo de quem encara a questão. O sudário, na realidade, é um pano, é um lenço. Antigamente, um pedaço de pano era lenço. E um pedaço de pano grande, um lençol. E quando as pessoas morriam e ficavam com o rosto deformado, e era uma coisa que poderia acontecer com a crucificação, colocava-se um pano para não ficar aquela ideia ruim do morto. E até hoje, em vários lugares, é comum colocar um lencinho de seda no rosto quando a pessoa tem o rosto deformado. É inevitável. A fé de alguns pode ser manipulada por outros. Existem usos para esse santo sudário, de acordo com os tempos, em que os papas utilizaram isso como forma de trazer fiéis. Então, o santo sudário ele passou uma época muito grande, não agora, que agora a coisa mudou, mas ele passou uma época muito grande de ser um grande objeto de marketing. O uso político da fé não é novidade. A história que deu origem à polêmica do sudário é um exemplo. Os romanos utilizavam a crucificação pregando o indivíduo na cruz, ao invés de amarrar, que era um método, um suplício, que além de ser um suplício, era um ato de humilhação, né? E o indivíduo crucificado deveria ficar crucificado na cruz e apodrecer, e se possível, ser comido por cães selvagens e abutres. E esse método, que foi idealizado pelos persas, eles podiam fazer esse tipo de cruz, que na realidade era um T, chamado cruz omissa, ou então ter uma parte superior, que é a comissa, onde eles podiam colocar uma identificação. Ou então em X. Quando eles queriam uma morte, e essa era uma morte lenta, porque para apressar, por exemplo, eles podiam quebrar
os ossos do joelho ou dos calcanhares, onde eram apoiados. Quando eles queriam a morte mais rápida, eles faziam o empalamento, que era pegar uma lança comprida e introduzir no períneo do indivíduo que ia até os ombros. Longe das especulações, alguns fatos saltam aos olhos. Quando o indivíduo era condenado à morte pela crucificação, que no caso era a crucificação romana, um pouco diferente da dos persas e dos fenícios, o condenado era entregue aos soldados, que podiam fazer o que quisessem com o condenado, com a condição de não matá-lo, porque era preciso que ele chegasse ao lugar do sacrifício para ser crucificado, que era uma humilhação terrível da época. Então, nessa pessoa, ele foi socada, foi dado pauladas, depois foi flagelado, que é um aparelho que os romanos, um aparelho de tortura que os romanos utilizavam, e que ele entrava na pele e rasgava essa pele. E depois é que ele ia ser crucificado. Além do mais, ele tinha que levar um madeiro nos ombros, diferentemente das iconografias que mostram uma cruz completa. Na realidade, levava só a parte de cima, que chama-se patíbulum. Na crucificação, o crucificado, ele vai tendo uma dificuldade respiratória com o passar do tempo, porque ele fica assim pregado. E ele apoia-se nos pés para respirar e com isso facilita a volta do sangue ao coração e, consequentemente, continuar a sua circulação sanguínea. Para provar o quanto é problemático a crucificação, na Universidade de Colônia eles fizeram em candidatos, eles amarraram os candidatos só pelos braços, deixando as pernas livres, sem apoio. E notaram que após 6 minutos, por exemplo, a pressão caía pela metade. Então tinha uma hipotensão chamada ortostática, porque o indivíduo estava em pé. E depois de 10 a 2 minutos eles perdiam a consciência. Evidentemente que tiravam o indivíduo de lá, não iam deixar morrer. E na cruz acontece um fenômeno não idêntico, porque você põe os pés apoiados em algum lugar. Bom, antes de mais nada, muito obrigado, senhor Manuel, pelas informações. E então, vamos começar o debate. Eu queria saber, quem pode me dizer exatamente quando foi encontrada essa mortalha? Quando foi encontrado? Que temos aqui, inclusive, vamos mostrar que temos aqui, isso aqui é uma cópia, né? Uma réplica. Uma réplica, certo? Foi o senhor que trouxe, certo? Certo. Ok. Ela foi encontrada no século XIV. Essa é uma das muitas evidências de que ela foi forjada, porque imagine um cristão que tivesse esse objeto, o sudário, chama-se de Santo Sudário, alguém que acha que ele é santo. O nome dele é Sudário de Turim. Começou você, hein? Eu vou lá dar uma olhadinha, calma, que eu quero saber se esse sudário é santo. Será que ele conseguiria passar 14 séculos incólume e de repente aparecer do nada? Achamos o sudário? É claro que não. Essa é uma indicação clara de que ele foi forjado no próprio século XIV, como o próprio artista que fez Daniel, já começou a dizer que foi forjado. Já começou mal, Daniel. Foi forjado o negócio, Daniel, de acordo com você? Quem escutou essa confissão foi um bispo da Igreja Católica que comunicou isso ao Papa na época. Peraí, vamos deixar ele explicar, Daniel. Aí você me ajuda. Peraí, deixa eu ir lá pertinho dele. Tem que ir lá com o microfone. Peraí, vou chegar pertinho. Calma, licença. Vou passar na frente. O senhor segura. Então me fala, peraí. O Daniel vai já partir para o ataque aqui. Senhor Manuel, me explica. Então, olha, aqui... O que podemos ver aqui? Isso aqui é uma impressão frontal e dorsal de uma pessoa que foi
crucificada pelo método romano. Tá. O que é o método romano? É aquela crucificação em que você é pregado e não amarrado. Certo. Então, como é que você mostra isso? Você mostra isso pelas... Aqui, por exemplo... Esse seria o tamanho, mas seria o mesmo tamanho. Mais ou menos. Então, aqui, a parte frontal está aqui. Certo. Aqui está a cabeça. E aqui a parte dorsal. Então, peraí, deixa eu aqui mostrar. a nuca. Aqui estaria a cabeça, isso A aqui. cabeça, olha, você vê aqui a cabeça, tá vendo? Certo. Dá pra ver? Dá pra ver. Porque ele é muito tênue, ele está sendo... Mostrar, peraí. Aqui, ó. Aqui seria a cabeça, aqui, ó. Isso. Uma imagem bem clarinha, mas dá pra ver. Aqui seria a barba, né? Isso. E aqui, ele estava dobrado. Aqui, ó. Ele estava dobrado. Ele estaria dobrado aqui, assim? Não, ele aqui. estava dobrado numa caixa, numa cidade chamada Chambéry, que fica a leste de Lyon, que ficava em poder da família Savoia, que tinha o reino de Savoia. Aqui seria o rosto. Esse é o rosto. Certo. E aqui você vai baixando. Aqui tem o tórax. Certo, aqui tórax, e aqui os dois braços cruzados na frente. Não, aqui... Olha, o rosto, aqui seria o tórax. Aqui estão os dois braços cruzados na frente. Exatamente. Isso aqui seria a mancha realmente dos braços. O sangue que escorreu. Seria, olha, aqui seriam os dedos, né? Não, está aqui. Então, isso, exatamente. Aqui, um para um lado, outro para o outro. Certo, aqui, e aqui o resto, onde são as pernas que aparecem pouco. E aqui a parte posterior. Aqui na nuca, então seriam as costas, né? Onde tinha a coroa. Seria virada assim. Isso, porque é num sentido no outro. Certo. Né? Então essa é a parte posterior e você vê que essa parte aqui é o sangue que escorreu daqui de cima, escorreu para trás. Ok. Né? E nos pés aqui que estavam perfurados, então o sangue escorreu aqui. Aí você vai me perguntar por que existe isso aqui? Isso aqui são queimaduras. Porque quando ele estava em Chambéry, em 1532, houve um incêndio e ele estava dentro de uma caixa de prata e o incêndio foi de tal magnitude que perfurou algumas partes da caixa e furou o pano que estava dobrado. E o que ele estava fazendo numa caixa de prata em Chambéry? Ele estava lá... Como é que ele chegou lá? Ele chegou porque quem mantinha esse pano numa cidade chamada Lirey, que fica ao sul de Troyes, que é na região do Champagne. Okay. Você sabe que o Champagne tem esse nome porque era um feudo do conde de Champagne. Okay. E essa cidade é muito importante, Troyes. E ela apareceu no ano 1350, um nobre, um cavaleiro, chamado Godofredo de Charny, que era um nobre cavaleiro e que ele era o porta-estandarte do rei da França na época da Guerra dos 100 Anos. E ele morre e esse pano ficou com a mulher. Fica nessa igreja até 1424, quando ele é doado para a família Savoia, que era o rei do reinado de Savoia. Então, eles constroem uma igreja nessa cidade, a sede do reinado, chamada Chambéry, constroem uma caixa de prata e colocam ele dobrado. Deixa eu perguntar uma coisa assim. Mais ou menos Jesus Cristo teria quanto de tamanho assim? 1,80. Minha altura? Esse crucificado, 1,80 m de altura e mais ou menos 80 quilos. Bota no chão, por favor. Ele tem uma discreta diminuição porque... Um pouquinho mais pra lá. É. Ok. Calma. Pode deitar. Pode deitar. Aí. Mais ou menos assim? Eu tô mais pra frente? Não, tá certo, em cima. Tá certinho? É. Só que essa parte que você deitou é a parte frontal. A parte dorsal, que corresponderia à sua posição marcada, está ali atrás. Quer que eu cubra? Pode ir. Não, tô brincando. Pode cobrir então, Rafa. Não, e o mais interessante é que nesse incêndio, queimando e perfurando essa caixa, ele perfurou aqui lateralmente e preservou a imagem. É uma coisa fantástica. Como é que pode acontecer uma coisa dessa natureza? Então, aí quando te cobrir já vai mostrar o primeiro detalhe de que ele não é genuíno, porque ele vai envolver a tua cabeça e vai pegar uma altura que não é a real. Há uma distância... Tem 1,80 m. Olha, pode reparar que você já está pondo o seu rosto no peito dele, quase. Porque ele não obedece... Baixa, Rafa. Você pode até marcar aí, você vai ver que você já está pegando
Mas isso é irrelevante, isso não está em escala? Não, mas se não está em escala, não importa. Mas uma réplica em tamanho natural. O que eu estou falando é que não envolve a cabeça dele e não dá uma distância que daria para envolver, por exemplo, daqui, olha, para envolver a parte me deixar aqui da também, cabeça, né? Até aqui são 15 centímetros no mínimo, 20 quase. A distância entre as duas cabeças é pequena. É isso, perfeito. Porque pode reparar que teria no mínimo 20 e poucos centímetros entre a testa e a parte de trás da nuca, não tem essa distância, mostrando que não é, são dois desenhos feitos, né? Eu não quero ferir aqui a fé católica, porque nem o próprio Vaticano aceita como genuíno, mas estou falando de alguma coisa que até tecnicamente já é provado que não é real. Eu não entro nessa seara de religião. Isso é uma questão de fé. Eu sou médico. Eu interpreto, o meu estudo, o meu trabalho é todo ele no sentido médico. Isso aqui é motivo de aulas de medicina legal na Universidade da Califórnia. Porque isso aqui é uma aula de medicina legal. Eu posso falar aqui com você qual é a causa-morte e por quê. Eu vou mostrar tudo aqui. Mas aí você pode por qualquer morto que sangrou e fazer o mesmo tipo de coisa. Isso não quer dizer que aquele morto era Jesus Cristo. Quer dizer, a gente mas eu não falei em Jesus Cristo. O senhor que está falando. Bom, o sudário não é o está sudário? Com Jesus Cristo? Em primeiro lugar, não é sudário. Isso aqui é um lençol mortuário. Certo, então o padre já falou. Isso aqui é um nome usado aqui no nosso meio que foi consagrado. Isso aqui em inglês é Santa Mortalha, em italiano, em espanhol, não é? Então, Santa Síndone, Holy Shroud. Mas aqui no nosso meio foi falado como Santo Sudário. Vocês podem vir aqui do meu lado, pode vir aqui. Mas... Eu posso lhe mostrar o que é um sudário? Posso falar, por favor? Peraí, só um instantinho. Pode falar, querido. Bom, o que você diz? O doutor Manuel foi ótimo. Perfeito. Tudo que ele disse é perfeito. Agora, aí se objetou também que o carbono 14, em 1988, três grupos de pesquisadores de Arizona, Inglaterra e Suíça dizem que seria do ano 1260 até 1390. Para analisar isso, retiraram do lençol 7 centímetros, um risco, por 1,5 centímetros. Para poder aplicar o carbono 14 seria necessário, como mínimo, 70 centímetros. Além do mais, como que vão aplicar 14 a um lençol que foi queimado, estes buracos, estava dobrado, ardeu, foi queimado. Você está dizendo que o carbono não foi bem feito? O incêndio teria estragado o carbono 14, água que se jogou para apagar o incêndio, manuseio, etc. Dmitry Urnechov, entre tantos outros, riu a gargalhada dos tolos que diziam, sem pesquisa, que era carbono, com o carbono 14. Então, dos cientistas reconheceu que não tinha pesquisado porque era muito caro. Outro reconheceu que com tão pouco coisinha, ele tinha uma margem de 2.000 anos de erro. Os ridicularizaram. Além do mais... Peraí, então vamos com calma. Por favor. Você que está aí com a mãozinha levantada, vai lá, Daniel. Olha, o que ele está dizendo, deixa eu só traduzir então, que eu acho que está certinho. Pode falar, está certinho, tá? O que a gente entendeu aqui é que, na realidade, você está desmistificando a teoria que não seria verídico, é isso, não é? Claro, foi verídico. E disseram, era não, verídico. porque do século XIV, porque o carbono 14. O carbono 14 não demonstra nada. Porém, se me dão tempo, eu apresentarei montanha de argumentos, além dos que vamos por parte, então, para demonstrar que é verdade. Peraí, você disse que o carbono 14 não é verídico. Não vale para nada. E aí? Olha, infelizmente agora tem que entrar um pouquinho de ciência para entender o que acontece. Mas facilmente as pessoas não entendem. O carbono 14, o teste de carbono 14, ele mede a radioatividade desse átomo que se chama carbono. Ele mede a quantidade de átomos. Se alguém quiser falar alguma coisa sobre isso, pode falar. Então, o que acontece? Se esse pano foi molhado ou se ele foi queimado,
A água e o fogo, eles não retiram e não introduzem novos átomos de carbono. Aliás, o próprio método de carbono 14, como eles fazem para medir a quantidade desses isótopos? Eles queimam para sair o dióxido de carbono. Certo. Então, nenhuma água do mundo podia ser o dilúvio, ia mudar a data desse carbono. Podia ser qualquer fogo do mundo, do inferno, não ia mudar a data disso aqui. Algumas pessoas acho que não tem inferno que você está falando. Estou fazendo uma piadinha com o padre aqui. Além disso... Allen Adler, que é o mesmo tema. Allen Adler, que era ateu confesso, no lençol encontrou moléculas que o organismo segrega só em estresse extremo. Tudo bem, mas ninguém está dizendo que não teve estresse. Isso não se sabia até o século XX. E foram encontradas essas moléculas aí. Mas, padre, deixa eu só entender. Ninguém disse que não seria sob estresse. Não estão nem dizendo que não era uma manta mortuária, né? Mas que não era de Jesus Cristo. Pelo que eu entendi aí essa discussão. Porque dizem que é do século XIII. E na realidade do século I foi encontrado em pólen, por exemplo. Permite-me. Pólen de plantas, que foi citado pelo doutor. Na Universidade de Luisa, o diretor do Laboratório Científico de Polícia, Dr. Mas Frey, encontrou plantas de hoje. Pólen de plantas de hoje, sim. De plantas mais e mais antigas, sim. E pólen de plantas hoje inexistentes que eram da Palestina da época. 8 tipos de pólen. Como provou em resíduos arqueológicos nos sedimentos do lago de Genesaré, de 2000 anos atrás. Era nesse pólen. Hoje não existe. Cientificamente, como é que pode você garantir que esses pólens eram do século I, se não dá para fazer com uma quantidade tão pequena de pólen, um carbono 14, para evidenciar isso? Isso são suposições. Eles inclusive mostro as fotografias, espero que as passem aí. A prova que é uma pessoa e pode ser qualquer pessoa. Essa é justamente a questão. Como o doutor colocou ali, foi achado em 1350. Então pode ser qualquer pessoa que morreu ao redor dessa data. Pode ser, justamente a pergunta. É interessante de notar que todos esses personagens que ele falou eram membros de família templária. Mas assim, como que se sabe, a minha pergunta assim para o povo saber, como se sabe que essa manta mortuária ou teria sido, né, de Jesus Cristo? Quer dizer, isso aqui é uma réplica, claro, né? Bastaria a paixão. Peraí, só um instantinho. Pode falar. Eu analiso esse pano. Certo. É um pano que eu vi, que eu analisei do ponto de vista científico. Certo, sou um cientista. Provavelmente, tudo leva a crer que seja provavelmente. Provavelmente. Mas não tem certeza. Porque como é que eu vou dizer que você é a Luciana Gimenez? Como é que eu provo? Bom, você prova por várias, pela minha, como é que é o nome? Fingerprint, DNA. Digital, então. Digital, pela minha íris, pelo meu cabelo, DNA. Existem. Eu existo. Então, mas eu consigo provar. Tem a sua fotografia, tem a sua impressão digital, tem o testemunho de todas as pessoas que você é Luciana Gimenez. Certo. No entanto, essa figura excepcional, Jesus Cristo, que esse nome, inclusive, é um nome grego. Mas justamente essa discussão, como provar? Provar que era ele, existem probabilidades pelos evangelhos, o tipo, porque só existe um tipo desse de um indivíduo que tenha crucificado com coroa de espinhos e com uma lança do lado direito. E mais de 190 açoites com o flagelo romano que deixou a marca. Depois, o patíbulo que imprimiu, marcou o ombro esquerdo, era levado, capacete, não uma coroa, um capacete com 70 espinhos, tudo isso aparece aí. Vamos levar em consideração... Deixa o Ailton também falar. Vamos levar em consideração que realmente esse pano tenha vindo lá do século I. Certo. Os romanos adotavam a crucificação como prática, assim, quase que generalizada.
Muita gente era crucificada, principalmente cristãos. Ninguém... Menos romano. O cidadão romano não podia, porque isso era só para escravos, traidores e cristãos. Exatamente. O cidadão romano não podia ser crucificado, porque era uma morte indigna. Então, o cidadão romano era degolado. Mas entre todas as pessoas crucificadas, ainda que isso aqui fosse uma relíquia do primeiro século, o que isso nos diria que é Jesus? E ainda que fosse Jesus, o que isso diria sobre essa pessoa ser um Deus, ser filho de si mesmo, Deus é filho de Deus, ser filho de uma virgem? Nada nos diria. Nada nos diria. Isso acontece. Mas como a gente não em relação a isso. Por exemplo, olha, peraí. Vamos falar então do diâmetro, porque parece que tem uma história do diâmetro da cabeça. Não tem? Bispo, você tinha dito isso. Mas só a distância, olha. Por quê, hein? Ó, Luciana, se você ver aqui, olha. Aqui termina uma figura plana. Certo. E aqui vai começar uma outra. Seria esse intervalo seria preenchido com sangue ou qualquer coisa. Interrompe aqui, arredondado, como se fosse uma figura chapada, e começa aqui o outro, onde tem marcas de sangue, e aqui também. O que você acha que é, e essa distância aqui, porque olha, se eu tenho aqui a minha coroa de espinhos, aqui, e aí eu passo o pano vem até aqui. Eu tenho aqui nessa distância mais de 20 centímetros. O que não acontece aqui é que não tem nem 15, olha. Seria essa distância aqui, olha. Absurdo. Então, mas não falta um pouco de sangue aqui também? A falta de sangue é fácil de explicar. É fundamental. Mas se tiver mais tecido. Se tivesse mais tecido, menos tecido não. Porque aqui fica só um espaço de 12 centímetros e ninguém tem uma cabeça que tenha 12 centímetros. Bato palmas para o bispo, porque isso demonstra mesmo que não foi em contato com o corpo, e foi evidentemente sem contato. Pior ainda. Se converteu em luz, uma luz maior que a do sol, que então, mas se teve luz embaixo e em cima, não dá distância. Foi uma explosão. Onde estão os documentos? Cadê as evidências para falar em luz? É lógico que é um pano que foi colocado em cima, porque ele mostra a profundidade. A imagem, ela mostra a profundidade. Tanto que... é isso aqui que você tem aqui? Para fazer o quê? Isso é um sudário. Certo. O sudário é um pano vem do latim sudário, que é um pano para enxugar o suor. E traz aquela e esse pano, aqui tem as medidas de um sudário que está em Oviedo, que é a capital das Astúrias. Por exemplo, olha. E se você for olhar no Evangelho de João, porque eu me vali de certos dados, como por exemplo o Evangelho de João. E ele diz lá o seguinte, que como é que funcionaria? Me mostra. Não, isso é o seguinte. Quando a pessoa tem uma morte violenta, ela fica com o rosto deformado. Certo. Então você não quer ter aquela impressão. Então o que você faz? Aí não estou de acordo. Aí existe discrepância. Não foi por contato. Foi uma explosão e em relevo... Uma explosão? Dizem os melhores pesquisadores do mundo, Mujala, Jasper, Jumper, etc. A explosão do calma. E marcou em relevo. Quem explodiu? O corpo de Cristo, ao ressuscitar, se converteu em luz. Nossa. É uma prova irrefutável da ressurreição. Nossa, mas aí é um todo milagre. Por cima, por baixo... Não, mas peraí, calma. Mas aí já é um milagre. Milagraço! Mas a gente... Milagraço! Que explodiu e deixou a marca em relevo. Mas como é que a gente chama de milagre? Como o senhor sabe? Agora, me explica. Um fenômeno natural. Se fosse o que disse o bispo, que já disse, que foi contato, pera, mas a gente não está falando de milagre. Ficaria deformado. Mas não foi por contato, por isso bato palmas ao Senhor. Foi que esse corpo, sem tocar, eu acho que ele acredita no milagre da explosão do uma milionésima de segundo. Eu acho que é isso que está falando. 2 milionésimas de segundo, não teríamos o lençol, porque se teria volatilizado. Que agora... Jasper, Jumper, Mujala, os melhores pesquisadores do mundo comprovaram que era isso. Calma, querido, calma. Porque aí agora é outro assunto, é o milagre da explosão. Levantou com tudo. Mas calma, que agora deu uma...
Antes da explosão, você acredita na história da explosão também? Esse é o milagre. Cadê as evidências? Quem viu essa luz? Onde está registrado? Eu queria saber se alguém podia explicar a tal da explosão. Agora, o doutor, o senhor entendeu que ele falou que teve um, né? Então, mas a única coisa que eu não estou de acordo com o padre, praticamente tudo que ele falou, foi isso mesmo. Porém, isso estava em contato, tanto que esse pano, ele tem profundidade. Porque um pano caindo, né, ele tem uma profundidade. Essa parte aqui está mais baixa do que essa. Mas ali, por exemplo, o cabelo não iria para trás? Permita-me um detalhe. Calma, Então, o que aconteceu? O grupo da NASA que estudou esse pano, né, e, sobretudo, foi permitido esse estudo em 1978, quando se cumpriram 400 anos do pano em Turim, né? Eles então examinaram esse pano durante 124 horas. E tem uns pesquisadores da própria NASA. E quando eles recebem essas imagens dos satélites, isso vem através dos computadores dele, você tem uma imagem bidimensional. Então eles colocam isso numa máquina que está lá na sede da NASA, em Colorado Springs, que chama VP8, e ela transforma em tridimensional. Então o que eles fizeram? Eles fizeram a reprodução da cabeça. Mas não satisfeitos, fizeram a reprodução de todo o corpo aqui não que tem está na igreja de aqui não é tridimensional. Aí é tridimensional. Ela se transforma com o VP8. Não, aqui são duas figurações. Com aparelho, o Sol é tridimensional. Calma. Mas com grandes aparelhos e grandes cientistas, não no olho nu. Tem que pesquisar, VP8, ninguém está entendendo mais nada. Me mostra isso aqui que você tem na mão, explica direitinho, porque aqui eu estava vendo uma coisa. Por exemplo, se a pessoa está deitada, o cabelo vai para trás, não vai? Vai para trás. E aqui também outra, se estava envolto, pegaria também cabelo aqui, muito mais cabelo, e aqui não tem marca de cabelo. A parte do topo da cabeça. Ajoelha, bispo, porque a gente vai falar sobre o diâmetro. Ó, vou fazer assim. Mostra pra gente. Ó, essa aqui é a figura. Fica assim de olha, tá aqui, olha. Tá aqui o rosto. Seria o rosto, certo. Entenda bem, se aqui tivesse envolto, aqui nessa área era tudo cabelo, a parte de cima. Certo. Então teria aqui no mínimo pelo menos uns de 17 a 20 centímetros. E não tem, olha, só tem esse trecho aqui, porque aqui já começa a cabeça, a parte de trás da nuca. Vou dar uma outra explicação. Se estivesse envolto, ele não seria assim plano. Se fosse tridimensional, seria assim, aqui no plano. Ele está esparramado também, né? Porque, olha, estaria um pouco esparramado. Seria mais ou menos assim. Daniel, você concorda? Então, exatamente isso. Dessa forma. O pano, ele cai sobre o pano deveria cair sobre os lados da cabeça e chegar até a orelha. Daniel, a câmera está ali, ó. Vem aqui pode vir para cá. O pano cai pelos lados da cabeça e deveria chegar até a orelha. Isso é verdade, a imagem que a gente vê aqui é como se fosse um quadro pintado. Uma imagem de uma ilustração. Não é isso que aconteceria se tivesse um pano em torno da sua cabeça. Ó, aqui, é como se algum artista italiano tivesse pintado no cabelo. Como é que apareceu uma risca no cabelo com profundidade assim? Nada mais é do que uma figura plana mesmo, já desenhada plana. Quer dizer, você está dizendo que faltaria aqui a orelha, faltaria um pouco de o cabelo dimensão. Estaria ali, ó, mais ou menos isso aqui, olha. Vamos ver na cabeça, Luciana, como fica melhor? Coloca no Marcelo aí, ó. Olha, se eu fizer um pano em volta, vejam que aqui, olha, um pano em volta. Ah, entendi. Então ele é assim, bota aqui, ó, na cabeça. Mas se eu desdobrar o tecido depois que ficou gravado, ele fica assim. E aí, Marcelo, você concorda? Com esse... o problema é o seguinte, ninguém está discutindo, peraí, deixa eu só entender, ninguém está discutindo que a manta mortuária existe. Claro. Ok. E ninguém está dizendo que Jesus não é filho de Deus, isso é um outro programa. Estamos só dizendo que poderia ser que talvez essa manta mortuária não seja a de Jesus, certo? Talvez, que eu também, por isso que temos vocês, certo? Você concorda? Você que afirmou uma coisa, deixa-me explicar o que ele afirmou. Aliás, gostaria de parabenizar o Bispo G por utilizar o material da revista Cética, com que eu te presentei, a revista Pensar, esse material que o Bispo G está utilizando. Parabéns, de primeira mão. Pode ter certeza. Primeira qualidade. Agora, essa é uma de várias distorções anatômicas que existem aqui. Uma das coisas que pode se observar facilmente a câmera está ali, veja as mãos dessa figura.
As mãos dessa figura, muito convenientemente, estão postadas sobre os genitais. Vamos fazer essa experiência rapidamente. Como um homem consegue postar as mãos escondendo os genitais? Porque, imagine, seria muito inconveniente se essa imagem deixasse os genitais da santa figura de fora, né? Então, como é que ela foi coberta? Segura um pouquinho aqui. Então, você está querendo dizer que não... Você está dizendo que isso foi criado? Criado. Só existe uma maneira de você cobrir. Olha, Só existe uma maneira de existe você uma cobrir os coisa genitais, curiosíssima. com os braços à frente do corpo. Quando você... Se os braços não estão à frente do corpo, tá assim? Você não consegue fazer isso. Essa é a posição. Agora, essa a figura que deveria estar aqui está deitada. Do braço, você pode Posso deitar aqui? Por favor. Fazer a mesma experiência de novo? Peraí. Uma figura deitada, morta, deveria ter os braços ao lado do corpo, que é exatamente o que mostra aqui. Os cotovelos estão ao lado do corpo. Como é que ele ia ficar com o braço para cima? Agora, como é que ele vai fazer isto aqui morto e ficar? E aí? Como é que faz isso? Primeiro, faz lá. Peraí, Daniel, faz lá a mão que eu vou segurar o microfone. Vamos responder primeiro as mãos dele, lá a mão no lugar. A ponta dos dedos está praticamente na coxa direita, o que é quase uma impossibilidade. O braço dele tem que ser anormalmente comprido e pode-se notar até na mais alto que você, os dedos, tudo bem, mas os dedos dele são monstruosos. Quantos dedos tem lá? O dedo lá o dedo direito quantos na dedos coxa tem? esquerda e fazer isso aqui. Por que é impossível. Uma pessoa morta conseguir fazer isso. A pessoa morta tem os cotovelos no chão. Certo, e aí? Vou responder isso. Permita-me um minutinho. Daniel, precisa ver que a pessoa tem uma rigidez cadavérica, você sabe disso. Mas como os braços ficaram ali? Não está, ela está cruzada como foi possível. Se você, quando tem uma pessoa... Mas não caiu o braço? Não, depois tem a rigidez cadavérica. Mas quando você quando você coloca o prego aqui no meio, aqui tem um nervo que chama-se mediano. Certo. Quando você lesa o nervo mediano, o polegar cai. Então você vai olhar a imagem, o polegar não aparece. Depois, com a rigidez cadavérica, ele não volta mais. Então, mas isso aqui um momento. Vamos responder aos dois disparates que repete os catacos. Primeiro, que está deitado, então não podia tampar as partes genitais. Cristo foi deitado 36 horas depois da parada cardíaca, que vinha o sábado, não se podia fazer nada, colocaram um lençol, então ainda não tinha rigidez muito grande. E então, ao colocá-lo, os que o sepultaram, mexeram os braços para tampar-lhe isso com o dedo, como diz muito bem o Dr. Manuel, mas não está com os cotovelos apoiados, está assim. E então chega muito bem, como demonstraram os cientistas. A outra coisa que diz que deformaria. Se fosse por contacto, esse absurdo imenso, deformaria. Mas não foi por contacto, e repito, demonstrado com provas e provas mas e então provas tem que e acreditar provas. No milagre, senão se não acreditar no milagre. Demonstrado com provas e provas e provas que explodiu numa milionésima de segundo e queimou em relevo, segundo a distância. O nariz está mais profundo, o massagem do rosto mais longe, por cima, por baixo, todo. Mas em cima não. Em cima, por mas por em baixo. cima não tem marca nenhuma, padre. Não tem o topo da cabeça. No lençol está o nariz está mais profundo. Isto, como está inclinado, ao explodir, vai... Mas a explosão é um outro assunto, Quevedo. E a explosão é a fundamento, que não foi contacto, nem pintado, senão num milagraço. Milagraço. Tá bom. É outra coisa. Olha aqui, se eu coloco um pano aqui... Certo, seria aqui na cabeça, não seria? Tudo bem. Eu estou aqui em minha mão. Certo. Então, o que é que fica mais marcado nesse pano? Qual é a superfície que fica mais? Isso é exatamente o que acontece nesse pano. Existem partes que estão mais marcadas do que aquelas que ficaram rigorosamente em cima. Outras que ficaram até agora mais ninguém me provou com certeza que isso poderia ter segundo a distância. Isso poderia ter sido feito em qualquer tempo. Eu posso colocar algumas informações históricas? Realmente ter sido de Jesus Cristo. A gente tem uma manta mortuária, mas até aí como é que tem certeza? Vocês vão ter que me explicar. Digital? Não, mas então, certeza. Tem o nariz quebrado, olho ferido, e assim respondes ao pontífice, lhe quebraram o nariz, tem também isto inchado,
Eu queria colocar algumas informações históricas aqui. Posso desfazer isso aqui? Peraí, gente, calma. Em relevo, uma coisa interessante, em negativo, por cima e por baixo, exatamente as marcas nos mesmos locais, quando não se conhecia 500 anos antes de conhecer a fotografia, isso de positivo e negativo, é muito asneira, toda junta. Quevedo, peraí, calma. Primeiro, eu vou mostrar uma matéria para que possamos entender a sua posição. Mas, antes disso, eu só queria lembrar uma pergunta que não quer calar. Tipo assim, essa imagem de Jesus Cristo, que seria dessa maneirinha, e também de olhos claros e cabelo liso, isso muitas vezes já foi até discutido que Jesus não seria branquinho, de olho azul. Parece mais um europeu. Na realidade, Jesus seria um judeu e teria um narigão e seria um pouco mais, vamos dizer, moreno, certo? Exato, então já está... Exato. A figura reconstruída daí é praticamente um europeu. É um loiro de olho azul. Eu queria colocar algumas coisas históricas. Segura, eu vou mostrar a matéria do Quevedo, que fez para que a gente possa discutir e todo mundo possa entender, tá? Roda aí. Investigação especial. São muitas as opiniões sobre o Santo Sudário. Há quem duvide que o manto de linho, medindo aproximadamente 4,5 metros, tenha envolvido o corpo de Jesus Cristo depois da morte. Mas há quem acredite na veracidade do Santo Sudário. Padre Quevedo é um deles. Para o religioso, são várias as evidências que comprovam a autenticidade do manto sagrado. Padre, que evidências seriam essas? Simone, muitíssimas. Ainda mensalmente se publica uma revista, Sindom, com milhares de fotografias, de raios-x, de espectrografia, de análises químicos. São pesquisadores da NASA. A primeira fotografia tirada do Santo Sudário foi no século XIX. O que chamou a atenção dos estudiosos foi a figura de Jesus, que aparece no negativo da foto. Outro argumento é o positivo e negativo. Dizem, mas como se pode... O Cristo explodiu. O cadáver de Cristo, exatamente 36 horas depois da morte, numa explosão atômica. São pesquisadores da NASA, a nossa especialidade. Explosão atômica em 1/1000ª de segundo. Tivessem sido 2 milionésimas de segundo, não teríamos o lençol de Torino, se teria volatilizado. Mas esse corpo explodiu, então queimou por cima, queimou por baixo, sem apoiar-se em nada, todo de segundo a distância. Então o nariz está em relevo, tudo em relevo, mais profundo, as maçãs do rosto mais separadas, todo o corpo por cima, por baixo, pelos laterais, uma coisa incrível. Isto representa uma coisa que não se sabia. Todas as fotografias de Cristo durante séculos colocavam o prego aqui. Na realidade o prego é aqui. Que dizem os céticos, como vai ser no punho, não sei o quê. É no buraco de Destop. E ele aparece. E aqui é onde... E claro, vejam que o sangue, quando o braço está levantado na cruz, o sangue cai. Depois faz um esforço e então cai em outra direção. Como iam saber isso no século XIV? Isto evidentemente daquela época, o buraco de Destop, onde entrou o prego. Os açoites não tem uma fração de terreno, desculpem, de pele de Cristo, onde não tinha a marca dos açoites com o flagellum romanum e todo o resto do corpo cheio do flagellum romanum. Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, latire. De acordo com uma análise científica feita pela Universidade de Turim, foi encontrado sangue humano no sudário. O sangue, diríamos interno, ou farises, sumiu com a ressurreição. Mas o sangue, logo depois da morte, sangrando muito, foi
atado já no Gólgota, depois no túmulo, aos pés da cruz. Depois levaram para o túmulo. Esse sangue ressuscitou. Mas um pouco que ficava impregnou o lençol de Torino. E esse ainda está lá, esse não ressuscitou. Estava, diríamos, separado do corpo. E se fizeram digitalização computadorizada, reações físico-químicas irrefutáveis, microespectrografia, microdensifotometria, raios X, foram comprovando que o sangue era realmente, aliás, de tipo AB positivo, muito raro. Como o sangue impregnou o lençol, então se nota. O que não tinha impregnado, ressuscitou, não se vê. Sangue, na parte, um pouco do sangue posterior, não o que ressuscitou, sino o que impregnou, e está aí, grande quantidade de sangue de AB positivo, típico dos judeus. Fizeram toda classe de análises de sangue mesmo. Outro ponto significativo diz respeito aos pólens encontrados no manto. A maioria deles seria da região de Jerusalém. O Dr. Max Frey, da Universidade de Luisa, e diretor do Laboratório da Polícia, fez ampliações tremendas e comprovou, foi o lençol do Torino, comprovou que há pólen de recentes de tal região, pólen mais antigo, pólen antiquíssimo, pólen que não existe mais esta planta de Jerusalém, também antiquíssimo. Isso existia na época de Jesus. Isso. E assim se foi fazendo, diríamos, o itinerário. Começou em Jerusalém, tem pólen que já não existe mais, foi para Constantinopla, depois foi levado para Chambéry, e de aí o cardeal o trouxe, São Carlos Borromeu, o trouxe para Torino, onde está agora. Bom, essa explicação foi bem didática do Padre Quevedo, agora ela está meio entrelaçada com a questão da explosão. A minha pergunta é, vamos dizer que se não, falando assim um pouco do lado do cético, do Daniel, se não houvesse essa explosão, quer dizer, uma coisa está junta da outra, quer dizer, se não tivesse a explosão, esse manto mortuário poderia mesmo assim, com as provas que temos, ter sido de Jesus Cristo? Olha, bem claro, se houve a explosão, o milagre agora aqui ficou maior ainda, porque não há um encontro, ele explodiu para frente e para trás só. Muito estranho, né? Ele foi para um lado e para o outro ao mesmo tempo. Não bate com aquilo que é científico. Marcelo. Eu prefiro conversar um pouquinho a respeito da parte medieval, já que foi encontrado em 1350. Você já gosta, né? Então, era muito comum que quando a Inquisição torturava e matava os templários, eles pegavam os líderes dos templários, eles causavam neles as mesmas torturas que faziam com Jesus. Então é muito comum, existem relatos tal que os líderes templários, os grãos-mestres, calma, os grãos-mestres, eles eram torturados igualzinho Jesus. Então eles pegavam e falavam, tem coroa de espinho? Coloca no grão-mestre templário. Vai crucificar? Tal. Então eles torturavam esses templários desse jeito. E, obviamente, você acabava tendo mantos que cobriam o corpo desses templários. Era costume trazer esse manto, todos os templários tinham o costume de trazer um manto consigo para todos os lugares que eles iriam. No caso de morte, já usavam. No caso de morte, uma morte por tortura. Sociedades secretas tipo maçonaria usam esse tipo de pano como ritual até hoje. Então, o que pode ter acontecido, já que tanto o Conde de Champagne quanto os outros personagens que o doutor narrou eram de famílias templárias. Então, como isso surgiu em 1350 e os templários foram sendo torturados e mortos até 1314,
Então é muito provável que tenha sido um sudário que envolveu o corpo de algum templário torturado da mesma maneira que Jesus. Isso confirma facilmente todas as chagas, todas as deformações, todos os problemas que o doutor colocou. O plano de Jerusalém é ridículo de explicar. Os templários, eles faziam viagens a Jerusalém constantemente. Se tem todas essas chagas, poderia ter sido Jesus Cristo também, o que você está falando. Pode ser. Porque é isso que eu estava falando, mas a problemática é a mesma. Mas o que você acha que é, Gê? Isso daqui é uma pintura muito bem feita, mas é uma pintura, porque inclusive... Uma pintura? Pintura. Não, não é uma pintura. Olha, por favor. Desculpa, cientificamente... Daniel. Foi Calma, que ninguém quer. Calma. Bispo G, você disse que pode ter sido uma pintura? Uma pintura, porque inclusive... Mas não teriam notado que uma pintura teria que ser alguém do calibre de um Leonardo da Vinci, por exemplo. Por exemplo, muito bom exemplo. O Leonardo da Vinci falsificando. Vamos supor que tinha sangue, mas tinha muito pigmentos. Importante. Tinha pigmento vermelhão, tinha um outro que era amarelo, tinham camadas, inclusive. Agora, o mais importante, Luciana, que não tinha sangue, mas o engraçado é que o sangue, aonde teriam gotas, lugar, por exemplo, onde tinha a coroa de espinhos, ali não há o vazar por outro lado. Não passa o tecido. Como é que uma gota de sangue, aonde sangrou muito, como é que não passa e deixa uma impressão como se fosse muito sangue? Tipo uma poça. Uma poça, não transpassa o tecido, mas, assim, tecido fino. Como é que se explica isso? Isso é muito fácil. Por que pode ser uma falsificação? Doutor, como é que não passaria o sangue? A partir do ano 2002, esse pano, quando houve aquele incêndio em Chambéry, certo, e ele foi, então, preenchido esses espaços pelas irmãs Clarissas, eles colocaram um pano nesse fundo que chamava-se pano Holanda, que nunca foi retirado. Mesmo quando o pessoal da NASA estudou em 1978, fizeram através de uma endoscopia. Tiraram um pedacinho e enfiaram um endoscópio para ver a parte posterior. No ano 2002, foi autorizado a professora Fluri Lemberg, que é quem toma conta desse pano, limpar esse pano. Então, tiraram esse pano Holanda e verificaram que existem marcas na parte posterior também. Mas não teria não tão idêntica como essa. Mas não teria que ter uma grande quantidade de sangue vazado para o outro lado? O sangue é o seguinte, na época dos judeus, eles limpavam o corpo e passavam ungüentos. Então, tinha o Líbano, eles faziam uma espécie de embalsamamento. Passavam o quê? Entendi. Tá? Então passavam pomadas, uma série de especiarias para poder conservar o corpo, manter perfumado, e o sangue, nessa época, ele era limpo. Então, mas como é que se foi limpo o sangue? Como é que ele aparece agora aqui, a figura do sangue? Se foi limpo o sangue, como é que tem sangue? Se isso fosse uma verdade, Luciana, morto não sangra. Morto não sangra, porque isso seria feito depois. Morto não sangra. Eles se embrulharam, acabou de morrer, embrulharam, porque era sábado, não podiam trabalhar o corpo, e já no outro dia iam embalsamar. Não fizeram esse trabalho. Daniel. Porque, além disso, veja, as marcas de sangue, elas são exatamente como se fossem desenhadas. Se você vai ver... Você acha que é uma pintura também? Sem dúvida. Tem pigmento. Os pigmentos que se usavam no século XIV, quando ele de repente apareceu do nada. Existe a confissão que foi descoberta por um bispo da Santa Igreja Católica. O bispo comunicou ao Papa e o Papa falou literalmente o seguinte: ele não proibiu a exibição do sudário, mas decidiu que no futuro, quando fosse mostrado ao povo, o padre deveria declarar em voz alta que não era o verdadeiro sudário de Jesus, mas somente isto aqui é a enciclopédia católica. É verdade. Enciclopédia católica, Padre Quevedo. Está aqui. Dan grandes elogios. Onde está isso? Enciclopédia católica. E aí, dá pra ver na internet, qualquer pessoa pode digitar isso. Padre contra, mas os papas não disseram nisso. Padre Clemente VII, está na Enciclopédia Católica. Mas está na Enciclopédia Católica. Carbono 14 pediu para não publicá-lo. Mas depois vieram os pesquisadores, provaram que era verdade, e os papas agora se desfazem. João Paulo II, etc., se desfazem em elogios. Ô, Quevedo, por que teria pigmento nesse... Não tem pigmento. Bom, tem aloés e mirra. Luciana, me dá licença, eu preciso levar para você. Porque aqui tem microscópio eletrônico. Certo. Aqui são os pigmentos. Vou mostrar aqui para a câmera. Olha aqui, ó. O Cocada, fecha aqui, ó. Fecha aqui. Então vou mostrar para cá, ó.
olha que seriam isso aqui? Esses pigmentos, mostrando claramente. Esse daqui é o pigmento vermelhão, certo. E tem aqui também o do amarelo que era usado. Inclusive não é uma pintura que foram usados 2 tipos de tinta além do sangue. Isso tudo comprovado. E aqui, olha, isso daqui é tudo microscópio eletrônico. Isso é ciência, não dá para ir contra a ciência. Posso responder? Aqui, Modern Red, tem um negócio vermelho de ocre, de pigmento de ocre. Então é um óxido que era o tipo de pigmento que era usado. Certo. Quevedo. Com máquinas modernas e com luz ultravioleta, como comprovou o Dr. Giovanni Battista Giudica Cordiglia em 1969, técnica bem moderna, com luz ultravioleta a tonalidade torna-se dourada, o que prova a presença de aloés. E nos pés há umas manchas escuras próprias da solução de mirra e aloés. Mas não foi usado mirra e aloés, ele não foi usado e está no Evangelho que Nicodemos, como não lhe podia lavar, porque ele não no Evangelho foi, diz que foi. Aloés e mirra, está nos testemunhas. Não diz, te prova que não diz. Peraí, gente, peraí que tá confuso aqui. E se prova que existem. O Quevedo, aqui, deixa eu só perguntar uma coisa, que eu tô com um pedaço de papel aqui, que diz algumas coisas com o estudo aqui, por exemplo, aqui diz, eu não sei, de onde que é esse estudo? Ele chama Walter Macron. Ele usou microscópios que ampliam até 2.500 vezes. O Quevedo está dizendo que é mentira? Estou rindo porque o grupo... Como é que é a risada, Quevedo? O grupo esse tinha com a pesquisa, os pesquisadores eram... Quevedo, peraí, Quevedo, deixa eu perguntar uma coisa. Eram 40 pesquisadores. Aqui está dizendo, olha só, eles têm... Vou falar disso. Eles têm imagens microscópicas, que tem aqui, ó, tem um lugar aqui que diz que tem sangue, real blood, certo? E tem um lugar que diz que tem aqui, ó, que tem tinta, a dry paint residue, está dizendo que tem tinta. Como é que tinta devia parar? Eram 40 cientistas escolhidos porque eram os melhores. 39 crentes católicos e um que não era, que foi expulso. Só 7 eram católicos, agora são todos. Menos citaram aí ao Walter Macron, que como era ateu e viu que era real, se retirou. E depois ele foi retirado. Disseram que foi retirado. Eu quero saber quem é católico aqui. Peraí, quem é católico? Então ele era tonto, porque não disse que foram queimadas as provas, porque não as apresentou depois de sair do grupo. Eu quero saber aqui quem é católico. É tudo calúnia. O senhor é católico? Não, eu posso responder. Pode, claro. Olha, o Dr. Walter Macron era um especialista em tintas. Por isso ele fez parte desse grupo da NASA de 1978. Mas ele foi expulso? Não, ele fez uma teoria, ele defendeu uma teoria que aquelas manchas que estavam no pano eram manchas de óxido de ferro devido à idade, porque o pano, se você deixar um pano de linho guardado muito tempo, ele fica manchado. Certo. Porém, quando você fala em ciência, como é um grupo de cientistas, quando você fala uma coisa, essa experiência que você está relatando tem que ser reproduzida. E o Dr. John Heller, que era um especialista em patologia clínica, a ele foi dado a missão de verificar se existia sangue ou não. E ele mostrou que existia sangue. Está dizendo que existia sangue. Agora, o Dr. Walter Macron continuou a sustentar que não era sangue. Então, ele foi convidado a provar isso. Ninguém é contra. Ele não compareceu. Depois houve uma reunião no Canadá que ele também não compareceu. Ele tem a opinião dele. Mas a minha pergunta é, existia tinta? Não existia tinta. Não existia. Se existisse tinta, eu ia perguntar como chegou tinta. Um detalhe muito importante nisso, que quando ele fez Mas peraí, gente, vocês estão me confundindo. Dá pra saber se existia, se o pano pelo menos era verídico, que eu digo, não se pertenceu a Jesus, mas que se tinha sangue ou se tinha tinta. Isso aí é o mínimo. Está nas suas mãos. Não, mas então existe uma discrepância total de opiniões aqui. Inclusive tem o DNA. Foi feito o DNA, só que é sangue velho. No sangue velho, o DNA parte. Você sabe que tem uma sociedade na Califórnia que quer fazer o clone dessa figura aí. Eu evito falar nome, entende?
Porque, mas na Califórnia eles estão levantando. Só que isso não é possível porque o DNA dele está todo partido, porque o sangue velho, ele estraga. Mas existem partes desse DNA que estão sendo demonstradas. Agora, o fato de dizer que não tinha sangue, nem tinha nada, quando o indivíduo morre, no caso que foi falência cardiorrespiratória aguda, o que acontece? O indivíduo, o pulmão, ele funciona junto com o coração. Certo. Então o sangue sai do coração direito, vai ao pulmão, oxigena, volta ao coração esquerdo e vai para todo o organismo. Quando há uma falha nesse sistema, então o sangue vai parar em algum território. Certo. Quando o indivíduo tem uma falência cardiorrespiratória aguda, que foi o caso, o que acontece? O coração vai se dilatando e não consegue mais mandar o sangue para frente. Okay. O que acontece? O sangue vai se acumulando dentro do pulmão e começa a sair dos vasos para dentro dos brônquios e para fora do pulmão, certo, formando o que a gente chama um derrame transsudato, que tem pouca proteína. Então, o que acontece? Mas o que isso acontece? Você tem o edema agudo de pulmão, que é quando você, no edema agudo de pulmão, o indivíduo morre pondo sangue pela boca. Ok. E é exatamente isso que aparece na região da boca. Mas não tem tanto sangue assim, tem? Não, ele foi lavado. Ele foi lavado. Se você for Deixa eu ler. Posso ler a Bíblia que fala? Ok, peraí. Só mais uma. Eu vou pedir então, dá licença, doutora. Um pedacinho da Bíblia e eu vou mostrar mais uma matéria. O que diz a Bíblia? Diz assim. Esse foi. Bom, aqui. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Então o que ele fez? Acabou de morrer, ninguém lavou, ninguém limpou, ninguém embalsamou, embrulhou, levou para dentro do túmulo, deixou lá. As mulheres depois de um dia iam para embalsamar. Ele não foi embalsamado. Então. Porque já estava ressuscitado. Luciana. Mas aí é outro então, programa. de acordo plenamente com o bispo C. Luciana. Peraí, eu vou ter que mostrar uma matéria para todo mundo ficar confuso. Peraí, só um instantinho. Eu vou tentar posicionar, porque senão está ficando mais confuso do que está ajudando, né? As pessoas estão... Realmente, eu acho muito difícil não sabermos se é uma pintura ou se é sangue. Até sabermos se era de Cristo é um outro ponto. Agora, é uma pintura ou é sangue? Tem que ser bom, se fosse sangue, roda aí a matéria. Passava todo o tecido. Investigação especial. Na disputa por corações e mentes, ícones sagrados acabam em suspeita. Os mistérios sobre a vida de Jesus aumentam as especulações. Definir a idade do sudário é descobrir se ele foi usado no corpo de Cristo. Através de estudos, através das flores que estão no pano, através dos estudos feitos por Eusébio, mostrando a idade em que ele aparece na cidade de Edessa, que hoje fica no Kurdistão turco, ele concluiu que essa imagem é do ano 30 da nossa era. Inclusive, através desses estudos, é possível até especificar a idade, ou melhor dizendo, a data em que ele foi colocado, que foi num dia 7 de abril do ano 30. O Santo Sudário, ele tem tanta possibilidade de ser a mortalha de outro homem, quanto ser a mortalha de Jesus Cristo, ou de qualquer outro personagem que possa existir, que atribuam que seja do Santo Sudário. O homem sentiu na pele o sofrimento de Jesus. Os inquisidores submeteram Jacques de Molay mais ou menos as mesmas torturas de Jesus. Só que em vez de Jacques de Molay ser crucificado numa cruz, eles crucificaram Jacques de Molay numa porta. Por quê? Para provar a Jacques de Molay o sofrimento que Jesus passou. O enigma em torno do Filho de Deus faz parte da fé cristã. Depois dos estudos feitos, sobretudo o pessoal da NASA e vários cientistas, hoje é o objeto mais pesquisado no mundo. Porque é um objeto fantástico, é impressionante. Não há quem não se emocione ao ver esse pano.
E então só faltava a datação. Embora tivesse essa informação de Eusébios, mas agora havia elementos para apresentar ou chegar a uma conclusão da data. Então, sugeriram a medida do carbono 14. E o carbono 14, se nós sabemos que nós temos carbono na nossa composição. Esse carbono 14, ele entra e sai com os alimentos, com a respiração, e quando nós morremos, ele deixa de ser incorporado. Então, ele começa a diminuir. E então aí nós podemos fazer a datação. O único inconveniente é que a vida média, a meia-vida do carbono é de 5.370 anos. Então veja que é uma coisa extremamente delicada, que precisa ficar com muito critério, porque pode, um pequeno desvio pode dar origem a um erro muito grande. Dorime, interimo ad appare dorime, ameno, lanciremo, dorime, ameno, o mandare imperavi, ameno, dimere, matiremo, ameno. A ciência fortalecida permite novas visões, verdades mutáveis. A quem interessa modificar os fatos. Esses autores deste livro, o Segundo Messias, eles têm diversas concordâncias, eles têm muitas teorias que dizem que Jacques de Molay era realmente a pessoa que estava no Santo Sudário, mas algumas bem mais assim, que eu posso salientar, é que a época da prova do carbono 14, ela justamente do século 3 ao século 14, que justamente é a data da imolação de Jacques de Molay. No eterno debate, o interesse é um só: a busca pela verdade. O professor Alan Wong, que é da Universidade de Duke, na Carolina do Norte, ele criou uma instituição só para estudar esse pano. E, entre outras descobertas que ele fez, ele mostrou que, impregnado nesse pano, com computadores, mostrou que existem imagens de flores. E essas flores foram analisadas e são flores que existem em Jerusalém. E essas flores, elas podem dar em vários meses do ano, mas particularmente, todas elas dão no mês de março e no mês de abril. O que nós podemos concluir de início, que essas plantas, essas flores foram colocadas ali, ou em março ou em abril. Um super ovo de Páscoa gigante, desse tamanho, pra você comer chocolate assim o ano inteiro, tá? Participe. Super. Bom, eu vou aqui pra trás. Olha, eu tenho que dizer o seguinte: eu faço esses programas e são tantos dados e realmente eu vou ficando bem confusa. Uma coisa que me chamou bastante atenção é a divergência de opiniões. Não se sabe nem se ele acha que é sangue, o outro acha que é pintura. Quer dizer, aí eu só não entendo o seguinte: por que não fazer mais pesquisas, experimentos com o tal Santo Sudário ou Sudário? Seria. Rapidinho, Quevedo, eu tenho mais 30 segundos. 30 segundos. Publicam mensalmente o projeto de pesquisa de mortalha de Turim, publicam a revista Síndon mentalmente, depois de 40 toneladas de aparelhos, 120 horas de pesquisa, 600 horas de microscópio, e continua. Quevedo, só me responde uma coisa: por que não se pode fazer mais pesquisas nesse Se mais pesquisas das que estão fazendo, te estou repetindo, tantas horas de pesquisa e continuam ainda publicando na revista Síndon. Então, dentro da igreja, né? Quevedo, eu tenho que dizer só para todo mundo. Não tem nada que ver a igreja não tem autoridade em ciência. Ok, Quevedo. Peraí, gente, eu queria agradecer. Eu estou super estourada, obrigada, tá? Obrigada a todos. Infelizmente a gente não tem mais tempo. Eu queria agradecer, eu estou super estourada, até convido para voltar, porque eu realmente acabei o programa mais confuso do que eu comecei, sinto lhe dizer.
Leitura dinâmica vem por aí, eu vou ficar com eles, aprendendo um pouquinho mais, tá? Mas olha, mantenha a sua fé, cada um acredita em uma coisa, eu acho que isso é muito importante. Ou não, né? Cada um acredita ou não, então isso é mais importante. Boa noite! Olha o dedo do Quevedo.